Shalom, shalom para todos vocês aqui do nosso canal da professora Carla Damasceno. Olha, eu nem conto para vocês quem é que está aqui comigo hoje. Já vou dizer para vocês que eu já até derramei algumas lágrimas dos meus olhos. Ou, na verdade, os olhos mergulharam nas lágrimas. Gente, estou muito feliz de apresentar para vocês. A gente tem aqui pela primeira vez no nosso canal, né, no nosso podcast, o nosso querido, assim, amado Pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes, eu não tenho nem palavras para poder, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter o senhor aqui comigo, né? Me sinto tão honrada, tão destacada por Deus para poder viver na minha vida esse privilégio. Muito obrigado, Carla, pela honra de estar aqui com você e obrigado pela maneira como você tem conduzido as coisas de Deus e levado a palavra de Deus com clareza, com fidelidade, com graça às pessoas que podem assistir você. Pastor Hernandes, conta para mim, essa é a primeira vez que eu tenho um contato com o senhor, né? Lhe acompanho há tanto tempo, graças a Deus, o senhor é uma referência para mim e para a nação, né? Obrigado. Então, talvez por isso toda essa minha emoção. Mas conta para mim e para a nossa audiência um pouco do Hernandes, por favor. Bom, eu sou filho de pais crentes. Meus pais já eram convertidos quando eu nasci, sou caçula de 8 irmãos, sendo que 2 crianças da minha mãe morreram na infância e eu fui criado numa região rural e quando a minha mãe estava grávida, ela teve um problema de saúde muito grave. E na região não tinha médico, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos, os básicos para a sobrevivência numa situação crítica. E meu pai então pediu que um médico viesse vê-la e quando ele a examinou, ele disse, essa mulher não vai sobreviver, a situação é muito grave, a criança que está no ventre dela está em agonia de morte e a única chance dela salvar a vida é sacrificar o bebê. Ou tira a criança ou morre mãe e criança. Naquela situação, a minha mãe, que já era uma mulher cristã, recusou a proposta e fez um voto para Deus, dizendo que se Deus poupasse a vida dela, que ela consagraria este filho para Deus, para ser um pastor. E Deus ouviu a oração da minha mãe, eu nasci. Nasci na região rural. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Na região onde eu morava não tinha escola, não sei escola primária. Entrei na escola com 8 anos para ser alfabetizado. Com 12 anos já tinha concluído o primário, mas não tinha mais para onde ir. Por providência divina, a professora que me alfabetizou estava se mudando desse vilarejozinho lá do interior para a capital do Espírito Santo, Vitória. E, sabendo do meu sonho de estudar, me convidou para ir com ela. Eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, subi na carroceria de um caminhão com 12 anos. Naquelas alturas, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica, por exemplo. Eu nunca tinha visto uma parede de televisão. Uau. Nunca tinha estado dentro de uma cidade. Mas com 12 anos, eu fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas, de 4 cômodos com 10 pessoas. E eu sou muito grata à minha professora porque, com todas as lutas, ela ainda acrescentou mais uma pessoa na casa dela. E ali eu começo a minha jornada de estudos. E no tempo oportuno, meu sonho de criança e juventude era ser advogado e político. Naquela época eu não perdi um comício por nada. Desculpa, mas eu acho que ninguém ia imaginar isso, né? Que o senhor gostaria de ser um político. Muito. Enquanto o último orador não descia do palanque, né, se você sabe que a política era tratada no palanque, na rua, na praça, eu não ia embora. Mas com 19 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. E eu abri mão dos meus sonhos e fui para o seminário, em Campinas, nos idos de 78. Estudei lá até 81, me formei. Comecei meu pastorado em Bragança Paulista. Fui pastor lá 3 anos, era solteiro ainda. Quando então, em 1985, eu fui convidado pela primeira igreja presbiteriana de Vitória
para ser o pastor da igreja. Em 85. 85. Isso já estou falando de 37 anos que eu sou pastor em Vitória. E em 1987 eu me casei, né? No ano 2000, nesse momento, nascem os nossos filhos, 89 o Tiago, 92 a Mariana. No ano 2000 nós fomos para os Estados Unidos com a família fazer um curso de doutorado na área de ministério, sobre pregação. Eu já tinha escrito alguns livros nessa época, mas quando retornei, tendo feito meu doutorado na área de pregação expositiva, voltei com o propósito de escrever comentários bíblicos expositivos. Então, de lá para cá, eu me dediquei com mais foco nesta área. Hoje, dos 66 livros da Bíblia, graças a Deus, lancei o livro de Salmos agora, em 2 volumes, essa semana. Já temos 45 livros da Bíblia comentados, publicados, todo o Novo Testamento e parte do Velho. E se Deus me der vida e saúde, meu projeto de vida é concluir o comentário expositivo de toda a Bíblia. É uma honra estar aqui com você, batendo esse papo. Ai, que lindo. Posso lhe fazer uma pergunta bem assim, pessoal, né, que me trouxe uma curiosidade muito grande. Uhum. Como o senhor consegue tempo para poder escrever? Pois é, Carla, essa é uma pergunta que eu recebo de vez em quando. A minha vida é muito agitada. Por isso. Eu tenho uma agenda muito intensa. Eu tenho 6 programas de áudio e vídeo, 2 programas de televisão, 4 programas de internet, são semanais. Tem um que é diário, mas é pequenininho, de 1 minuto, mas diário. Programas de rádio. Nós temos um devocional chamado Cada Dia, da LPC. Dos 12 meses, o devocional é mensal. Eu escrevo 6 meses. A média de 4 para 5 livros por ano, viajando toda semana. A minha média de voos é 150 voos por ano. Então, as pessoas, mas como você consegue? Eu tenho um hábito, eu não gosto de perder tempo. Eu não gosto de perder tempo. Se precisar conversar com a pessoa o dia inteiro, eu converso. Mas eu não suporto jogar a conversa fora meia hora. Se eu estiver acordado, eu estou fazendo alguma coisa produtiva. Então, o dia tem 24 horas, se a gente remir o tempo, otimizar o tempo, tem tempo. Dá conta, né? Dá conta. Isso serve, assim, para todos nós, né? Como um grande exemplo, porque quantos de nós a gente joga tempo fora? E tempo não se recupera, né? Não. Não. Depois dos 18 a gente começa a descobrir isso. Não joga, a gente não recupera mais mesmo, não. Eu descanso de uma atividade fazendo outra. Exatamente. Então, mudança de atividade é descanso. Então, eu creio que, é claro que o nosso corpo tem limites, é claro que nós precisamos cuidar da saúde, do sono, tudo isso é importante. Às vezes a gente exagera um pouquinho aqui, exagera um pouquinho lá, a demanda é sempre maior do que a capacidade de oferta, né? Mas outra coisa importante, Carla, quando você faz o que você ama, você tem o privilégio de não trabalhar, entre aspas. Não é peso, é privilégio, é prazer, é deleite. Então, acho que isso faz toda a diferença também. Porque imagine você uma pessoa que sai de casa todo dia para trabalhar, reclamando, murmurando. Eu não gosto do que eu faço, eu estou no lugar errado, eu estou fazendo a coisa errada. Deve ser um grande peso. Mas quando você faz o que você gosta, aquilo que Deus chamou você para fazer, não é peso. Às vezes eu vou pregar e você sabe o trânsito de São Paulo, como é um trânsito pesado. Às vezes eu gasto 1h30 da minha casa até a igreja onde eu vou pregar, depois de um dia intenso de trabalho. E meu corpo está moído. Quando eu chego e vejo o povo, e quando eu prego, eu volto, parece que remoçado. Restaura as forças, o ânimo, o vigor. Então, acho que isso é uma benção. Coisa boa. E eu acredito que isso vai abençoar muitas pessoas que estão nos assistindo agora, porque muitas pessoas têm tempo, falam que não tem tempo, né? Porque eu acho que é bem natural isso do ser humano, né? Dizer sempre que não tem tempo, mas aprender um pouco, né? Porque as pessoas aprendem. E se me permite, há uma coisa para mim muito importante nesse processo, que é distinguir o importante do urgente. Tudo que bate à nossa porta tem a cara de urgente, mas nem tudo que é urgente é importante. E chega um momento em que você precisa fazer uma escolha entre o urgente e o importante. Nós não podemos sacrificar
o importante no altar do urgente. Essa é uma boa definição para essa questão de remir o tempo. Pronto. Guardem isso aí, hein? Que eu também vou guardar. Eu também vou guardar. Pastor Hernandes, uma das coisas que mais me enraizou foi quando eu conheci Bíblia. E me apaixonei pela Bíblia de uma forma muito intensa. Eu estava com 13 anos, mas as meninas da escola não gostavam de andar comigo não, porque eu gostava de Bíblia e eu gostava de biblioteca. Então eu ia para a biblioteca, a gente não tinha celular, não tinha essa facilidade de internet, então tudo que eu via muito na Bíblia, quando eu a conheci, eu ia para a biblioteca para saber onde era aquilo, né? Onde é que era aquele lugar. E descobri que as coisas não eram no Brasil, que tudo tinha acontecido era em Israel. Comecei a descobrir ali, fiquei muito apaixonada. Mas uma das coisas que mais me fortaleceu foi algo da época chamado Escola Dominical. Muitas coisas que eu tive de aprendizado na Escola Dominical, inclusive os meus professores de Escola Dominical ficaram marcados na minha vida, marcados na minha história, e foi a Escola Dominical que me deu base para muitas coisas, porque lá a gente estudava a Bíblia mesmo, né? Mas eu percebo que hoje, esse estudo bíblico, parece que ele perdeu a força, né? É uma sensação que eu tenho, pode ser que eu tenha uma sensação enganosa, porque eu estou aqui num ambiente único, né? Mas o senhor viaja pelo mundo todo, né? O senhor está mais próprio para falar isso para mim, se esse meu sentimento ele tem verdade, né? Mas o que eu sinto é isso, que essa prática do estudo bíblico, né? Parece que ele perdeu a força. Pois. E se isso é verdade, a que o senhor atribui? Bom, Carla, em 1780, quando Robert Raikes cria a Escola Dominical, a partir daí ela vai se tornar realmente uma grande agência de ensino e uma grande ferramenta nas mãos de Deus para a instrução, né? Nas mais diversas fases da vida, nos mais diversos aspectos da vida familiar, de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. E, de fato, a Escola Dominical foi a grande ferramenta do ensino, né? A igreja como agência educadora. Lamentavelmente, hoje, muitas igrejas deixaram de lado o ensino. Abraçaram mais as celebrações, aos chamados cultos festivos, aos grandes encontros, porque isso custa menos. As pessoas hoje, desta questão da pós-modernidade, elas parecem que querem mais sentir do que pensar. Uhum. Né? Elas gostam de ter um arrepio na espinha, né? E não gastar seus neurônios, né? Então, isso levou uma igreja rasa, uma igreja superficial, né? E as pessoas gostam disso porque não custa nada para elas. Infelizmente, muitas denominações abandonaram a Escola Dominical, e a Escola Dominical está sendo abandonada mundo afora, lamentavelmente, né? E isso reverbera numa igreja fraca, que, como dizia Dr. Billy Graham, tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Uma igreja que, às vezes, as pessoas não sabem dar razão da sua fé, onde 50% dos jovens que entram nas universidades saem da igreja, perdem por completo suas convicções e deixam a igreja. Porque a igreja perdeu a capacidade de dar respostas aos enfrentamentos do mundo, né? Muitas pessoas disseram, não, mas até o século XX, o grande dilema da história era o conflito entre fé e ciência. Do século XX para cá, conflito entre a fé e a história. Nós nunca tivemos conflito entre fé e ciência. Nós tivemos conflito entre fé e teorias científicas. A Bíblia, corretamente interpretada, e a ciência corretamente entendida, jamais entrarão em conflito, porque ambas têm o mesmo autor. Sim. Porém, por falta da Escola Dominical, onde se dava
substância, conteúdo. A juventude foi perdendo isso. Foi perdendo isso. Então, é lamentável que algumas igrejas já não tenham mais escola dominical. Igrejas históricas. Históricas. Não estou nem falando das igrejas mais contemporâneas, do movimento pentecostal do final, do começo do século XX, das igrejas neopentecostais do meado do século XX, né? 1960, por aí. Estou falando das igrejas históricas. Já estão abandonando. Muitas igrejas hoje que estão sendo organizadas, às vezes, tem um trabalho, um culto às 5 da tarde para a pessoa aproveitar melhor o dia, aproveitar melhor a noite e curtir a vida. A secularização entrou. E os crentes estão cada dia mais se tornando rasos, epidérmicos espiritualmente e perdendo a profundidade, perdendo as suas convicções, minando seus alicerces. E cada vez mais a igreja precisa de conteúdo para enfrentar a realidade. Se ela não tiver respostas, ela é engolida pelo sistema. Infelizmente, é o que estamos assistindo. É claro que tem suas exceções, tem, louvado seja Deus. E eu estou convicto disso, Carla. As igrejas que se mantiverem firmes, elas serão o porto seguro desta grande massa que confusa está buscando encontrar um lugar que dê resposta às suas perguntas. Fantástico, fantástico. Eu me lembro, estava comentando com o senhor aqui agora há pouco, mas as pessoas não sabem que nessa minha época, né, logo quando eu me apaixonei por Bíblia, nós passamos muitos anos, eu sempre morei nesse bairro com meus pais, depois eu casei e continuei morando aqui. Meu pai era pastor, se tornou pastor depois da minha conversão. Eu converti primeiro, na verdade. O pai me prendia dentro do quarto para não ir para a igreja. Deus faz coisas. Deus faz coisas, Deus é lindo, né? Então, e a gente, o pessoal aí que não sabe, né, nós pegávamos 2 ônibus de manhã, eu e minha mãe e meu irmão, 2 ônibus de manhã, íamos para a igreja, porque era bem longe, não tinha tantas igrejas como, graças a Deus, tem hoje. Então, a gente pegava 2 ônibus, íamos ao culto, fazíamos a escola dominical, voltávamos, pegávamos 2 ônibus de volta, minha mãe fazia o almoço, deixava alguma coisa preparada, aí chegava, fazia, dava o almoço para todo mundo. Era a conta de arrumar a cozinha do almoço, pegar 2 ônibus de volta, ir para o culto da noite, porque era longe, depois mais 2 ônibus de volta para casa, e numa felicidade. O grande aspecto, quanto mais o mundo avançou do ponto de vista da tecnologia, da mobilidade, quanto mais facilidade nós temos, parece que mais lerdos vamos ficando, mais remissos, mais acovardados até. E às vezes qualquer coisinha é motivo para não ir. Ou a igreja até perto de casa, às porque vezes tem tanta vai, igreja, às vezes né? na rua, ele não vai, é o comodismo. Né? Muitos substituíram, sobretudo nesse período da pandemia, o culto presencial apenas pelas reuniões virtuais, e aí ele gostou de ficar assistindo mesmo, deitado no sofá, comendo pipoca, tomando guaraná, né? E num clique ele pula do sermão para o filme, da série que ele está acompanhando. Então, nós estamos vivendo uma geração rasa. E isso é triste, porque uma geração rasa não tem condições de passar o bastão para a próxima geração. E isso pode ser gravíssimo, como está acontecendo na Europa, né, na América do Norte, já aqui no Brasil também. Então, nós temos que nos acautelar e voltar ao primeiro amor, se nós queremos salvar a nossa geração e as futuras. E as futuras. Talvez muitas pessoas não sabem, nessa geração atual, nesse momento que nós estamos vivendo atual, que a Bíblia dá propósito para a nossa vida. Não dá? Com certeza. Às vezes as pessoas não sabem que a Bíblia dá propósito, que a Bíblia nos leva para uma direção, que nós temos um caminho a seguir, que a nossa vida não termina aqui, e que ela fala da nossa vida aqui, agora e no futuro, né? Aquilo que a gente não sabe, que a gente não espera, e em Deus, né? E celebra os céus, e celebra o que nós seremos, o que nós somos em Deus, e o que nós ainda vamos nos transformar quando tivermos todas as coisas restauradas, não é? Uma coisa importante, Carla, hoje você tem algumas visões da filosofia da história. Por exemplo, você pega uma pessoa que olha para a vida com pessimismo. Dr. Aníbal Pereira Reis, que foi um dos maiores apologetas do Brasil, disse que a bomba mais poderosa do mundo não é a atômica nem a bomba de hidrogênio,
mas a bomba I, a bomba das ideias. I. A bomba das ideias. Uhum. Então, muitas pessoas são pessimistas de forma conceitual. Acham que a vida não faz sentido, é um existencialista. E acha que a vida é uma náusea. Então, ele abraça essa filosofia pessimista e vive esse pessimismo. Outros se rendem à filosofia cíclica, né, a visão cíclica da história. Então, ele não espera mudança. O que é hoje foi ontem, vai ser amanhã também. E ele não sai desse círculo vicioso. Nós, cristãos, cremos na visão teleológica da história. A história tem um telos, tem um fim, tem um propósito. Por favor, explica para o nosso pessoal o telos. Ok. Então, a palavra telos é uma palavra grega que traz a ideia de fim, de propósito. A história está caminhando para uma consumação. A história não está à deriva. A história não é um caminhão sem freios ladeira abaixo. A história não está nas mãos dos homens. O livro de Apocalipse é o livro mais fascinante da Bíblia nesse sentido, porque retrata que no caos que se estava vivendo no final do primeiro século, dos cristãos sendo crucificados, queimados vivos, Deus estava no trono. O Cordeiro, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro, desatar os selos. E quem tem o norte, o rumo, quem tem as rédeas da história nas mãos é o Senhor Jesus. As crises, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, as epidemias, a apostasia do mundo, a violência, a decadência moral, o esfriamento do amor, tudo isso não tira o controle das mãos do Senhor Jesus. Então, ele está levando a história para uma consumação. E nessa consumação, ele é o vencedor. A Bíblia chega a dizer que vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E a igreja, todos aqueles que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida, nenhum desses vai se perder. Nenhum desses. E a igreja, então, vitoriosamente celebra esta vitória triunfante do Senhor Jesus. Isso é importante por quê? Porque você está vivendo um mundo de desespero. Né? Você vê a Rússia invade a Ucrânia, você vê o massacre de uma nação. Você vê o mundo com medo. Por que com medo? Porque sabe que nós temos arsenal hoje para destruir o planeta 27 vezes. Pensa nisso. Só a Rússia e Estados Unidos têm potencial para destruir o planeta 16 vezes. E já se fala, eu posso usar, eu talvez use. Então, é uma ameaça concreta que pode colocar em risco a humanidade inteira. Mas quem tem as rédeas não é Putin, quem tem as rédeas não é Biden, quem tem as rédeas não é a ONU, quem tem as rédeas não é a OTAN, quem tem as rédeas não são os príncipes deste mundo, quem tem as rédeas da história é o Senhor Jesus. Aleluia. E nós estamos firmados nisso. Aleluia. Isso dá sentido para a vida. Isso dá propósito para a vida. Eu não preciso ficar desesperado. O que vai acontecer? Não. O fim já está determinado. Glória a Deus. E a vitória de Cristo e da sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, porque durante esse tempo de pandemia, tantas pessoas se desesperaram. Tantas pessoas se desesperaram. Eu tenho certeza, eu tenho total consciência de que essa tua palavra agora ela é uma palavra acalentadora para os corações. Ela é uma palavra acalentadora. Porque eu sempre falo que existe uma realidade virtual. Como a gente vive sempre no mundo virtual, existe também uma realidade virtual que é um grande sofisma, que tira a pessoa das verdades de Deus e leva a pessoa para essa verdade que ele acha que é uma realidade, aquilo que está acontecendo no planeta Terra, né? Tirando a paz, tirando a alegria, tirando a esperança, né? E termina uma pandemia, começa uma guerra. Né? Mal termina uma pandemia, né? Ela nem terminou. Mal termina uma pandemia e o pessoal, tipo assim, o mundo no lugar de falar vamos descansar, vamos respirar, vamos restaurar a economia, a saúde, o intelecto das pessoas, a saúde mental das pessoas, e de repente entra numa loucura de uma guerra como essa, trazendo de volta atenção, a desesperança, né? Então, que boa palavra que o Senhor trouxe agora para nós. Amém. Falando em desesperança, falando em tensão, vamos falar um pouquinho de família, né? Que é um tema que é o cerne da nossa vida, é a família, né?
É o centro da nossa história, é o cerne da nossa vida. E a família, durante toda a história, ela sempre foi atacada, né? Eu acredito que desde que mundo é mundo, a família foi atacada, porque eu creio que a família é projeto de Deus. E a gente percebe muito intensamente, principalmente, parece que isso está sendo intensificado a partir do momento que os anos vão correndo, e vão correndo, e vão correndo, e nós vamos chegando nesse tempo meio afunilado, que é o que eu sinto, como a família está sendo atacada. Sempre foi. Eu acredito que durante toda a história. Mas acredito que no momento que a gente está vivendo, esse ataque está sendo intensificado. Uhum. Pode ser que eu estou sentindo isso, mas como é verdade. Poderia dizer. Se você parar e perceber, a história humana é a história da crise familiar. Porque desde o início, lá no Éden, quando os nossos pais caem, o homem acusa a mulher. Ali já entra a primeira fissura no conflito conjugal. Depois, quando Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel, entra a crise do fratricídio na família, onde Caim mata o seu irmão. A partir dali, as crises só vêm agravando. A família é o palco das nossas maiores alegrias e também o cenário das nossas maiores tristezas. Paradoxalmente, a gente vive essa polarização das alegrias e dores, das celebrações e do choro na família. Mas a família vai se corrompendo ainda mais quando você vai encontrar lá em Lameque, ele entrando para aquilo que nós chamamos de poligamia. É uma outra deturpação que vai dar curso na história para tantos desastres, né? Porque fere o preceito divino da monogamia, né? Se não bastasse, depois entram outros desvios, porque no casamento que Deus instituiu, a relação tinha que ser heterossexual e começa-se então a dar espaço, vazão para a questão das relações homoafetivas. Hoje, parece-nos de que a sociedade labora fortemente no sentido de desconstruir esses pilares, né? Minar essas bases, alterar esse DNA divino da família. E tudo aquilo que regeu a família, que foi a base da família, a construção da família, através do casamento, a relação homem-mulher, pais e filhos, avós e netos, isso tudo está sendo jogado por terra, está sendo dinamitado para construir um novo modelo de família, onde não tem pai, onde não tem mãe, onde você não sabe o que é ser homem, o que é ser mulher, onde não tem mais definição de papéis, onde se fala até mesmo em poliamor, onde você não tem mais quem é o seu cônjuge, qualquer um vale tudo, tudo é proibido, nada é proibido, tudo é possível, tudo é aceitável. Então é uma sociedade caótica, confusa, acéfala. A gente poderia dizer que a sociedade está doente? Está não só doente, ela está corrompida e depravada. Me permita pegar uma carona, eu sei que não foi com essa intenção que você usou a palavra doente, mas hoje a gente está vivendo um outro drama, que é a chamada psicologização do pecado. Então a gente hoje não quer usar a palavra pecado. A palavra pecado agride, a palavra pecado afasta, ela traz preconceito, então virou tudo doença. Então, hoje o cidadão é vítima, ele nunca é culpado. Se ele é vítima e ele não é culpado, ele não precisa se arrepender. Vai arrepender do quê? Vai arrepender do quê? Então, nós estamos vivendo a sociedade que não só tolera o erro, ela promove o erro. A sociedade que aquilo que é certo virou errado, aquilo que era errado virou certo. É uma inversão de valores, que o profeta Isaías já denunciou 700 anos antes de Cristo. Chama-se luz de trevas, trevas de luz, doce de amargo, amargo de doce. Essa é a inversão de valores. Essa é a caotização da sociedade. É isso que Jesus afirmou no seu sermão profético, falando dos sinais da sua segunda vinda, que o amor se esfriaria de quase todos. É a sociedade às avessas. Então, agora, isso não significa que nós devemos nos capitular. Isso não significa que nós devemos, então, jogar a toalha. Não, então é assim mesmo, agora eu vou deixar para lá. Não. O povo de Deus, ele não é regido pela cultura prevalecente. O povo de Deus não é regido por aquilo que
os legisladores determinam. O povo de Deus não é regido por aquilo que as cortes decidem. O povo de Deus é regido pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Que o mundo entre por esse caminho da ditadura do relativismo. A Igreja de Deus vai pautar a sua vida pela Bíblia, nossa única regra de fé e prática. A Igreja é uma comunidade contra a cultura, nessa cultura decadente. Ela é sal, ela é luz, ela é o perfume de Cristo. Uma das coisas importantes, Carla, que precisa ser ressaltado, é que muitas pessoas, numa linha escatológica, chamada hoje de dispensacionalismo, muitos, inadvertidamente, chegam a dizer o seguinte: não, o mundo está assim, é bom que esteja assim mesmo, que está se cumprindo as Escrituras, isso significa que Jesus vai voltar. Quase que uma postura de avestruz, que bota a cabeça na areia e ignora o que está acontecendo. Não, a Igreja de Deus não é conformista. A Igreja de Deus, ela é transformadora. Ela sempre vai resistir o sistema. Sempre vai resistir o sistema. É por isso que a Igreja é odiada. A Igreja nunca foi amiga do mundo e o mundo nunca foi amigo da Igreja. A Igreja sempre vai ter resistência a esse sistema posto no maligno. Então, nesse mundo que diz o seguinte, que você não... A criança que vai decidir com 4, 5, 6 anos se ela quer ser homem ou mulher, aí quer dizer, não. Deus fez homem, Deus fez mulher. Menino nasce menino ou nasce menina. Não é a sociedade que vai dizer se ele é menino ou menina. Isso aí é contra a ciência, é contra a biologia, é contra a Escritura, contra a palavra de Deus, contra quaisquer valores dignos de serem imitados, né? Então a Igreja vai ser uma voz altissonante, resistindo a toda essa avalanche de anticultura, em nome de cultura que vem sendo empurrado goela abaixo das gerações. Eu creio que as pessoas, isso vai trazer muita luz para a mente de muita gente que assiste o nosso canal aqui, que acompanha o nosso canal, graças a Deus por essa palavra. Os pais hoje estão querendo se tornar muito mais amigos dos filhos do que pais. Talvez essa é uma geração de pais de 20 anos para cá, não é? O que o senhor poderia falar a respeito desse pensamento? Veja bem, Carla, Agostinho de Hipona, que foi o grande corifeu, maior expoente dos pais da Igreja, final do século IV, começo do século V, disse que um pai e uma mãe devem educar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. E o que ele queria dizer com isso? É que a nossa vida, desde a mais tenra idade, já é um recurso pedagógico que vai ser necessariamente usado lá na frente, na educação dos filhos. Os nossos filhos vão nos perguntar: e como é que foi sua infância? Como é que você tratou seus pais? Como é que foi a sua juventude, sua adolescência? Então, tudo isso já é recurso pedagógico, porque diz, mas você era assim e está cobrando de mim, por que agora? Bom, eu acredito que essa postura de querer sempre agradar tem muito a ver com o aspecto de compensação, às vezes de ausência, às vezes de terceirizar a educação. Hoje a criança basicamente já está indo para a escola com 2 anos, 3 anos, já é tirado do convívio dos pais, né? Ou creche, etc, etc, etc. Então, os pais, às vezes, até por uma questão de sentimento de culpa, começam a dizer o seguinte: pouco tempo que eu tenho com meu filho, eu não posso contrariá-lo, eu tenho que agradá-lo. Às vezes, tenta-se substituir presença por presentes. Às vezes, não quer confrontar, porque não quer contrariar. Além do que, os pais também têm perdido a autoridade. Porque a autoridade, já dizia Erich Fromm, tem 2 tipos de autoridade: a imposta e a adquirida. A autoridade imposta, ela não tem valor. Faça porque eu estou mandando. Mas por que você está mandando? Não interessa, eu estou mandando. Essa autoridade, ela oprime, mas não ensina. Então, Albert Schweitzer dizia que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Então, para ser pai, para ser mãe, não basta ter gerado biologicamente, precisa ser padrão, paradigma.
modelo. Uhum. Então, eu acredito que hoje nós precisamos, não é tanto educar as crianças, é ensinar os pais. Nós estamos vivendo uma época da adultescência. O que é adultescência? Gostei dessa palavra. Adultos adolescentes. Adultos adolescentes. Então, eles são pais biológicos, mas eles não têm a maturidade, às vezes, necessária para ensinar, para educar, para ser modelo, para ser exemplo. Uhum. Para falar. E quando diz que é autoridade, não significa levantar a voz, precisa gritar. Sim. Nós somos da geração, é claro que a nossa geração não tinha todos os riscos dessa geração, né? Lá atrás você não tinha uma televisão, todo mundo sentava no final do dia ao redor de uma mesa para contar histórias. Uhum. Então, os pais tinham muita influência sobre os filhos e os filhos tinham poucas influências externas. Hoje, uma criança já viu mais cena do que nós com 20 anos tínhamos visto. Super verdade. Então, tem muito mais janelas abertas de influência. Mas os nossos pais nos educavam com o olhar, uhum. com o silêncio. Eu acho que nós precisamos resgatar um pouco uhum. dessa questão da autoridade, do exemplo, do modelo, uhum. para que a gente seja pai e mãe sem deixar de ser amigo. Uhum. Né? Não é que uma coisa está contra a outra. Exclui a outra de forma nenhuma. Eu posso ser pai e o melhor amigo. Com certeza. Eu posso ser o melhor amigo e ser pai. Você pode ser mãe e a melhor amiga e ser melhor amiga e ser mãe. Uhum. As duas coisas não estão em conflitos, Fantástico. Elas se complementam. Fantástico, fantástico, fantástico. E como que, na atualidade, que a gente vive uma avalanche de informações, né? Como o senhor mesmo comentou, que agora as janelas hoje são inúmeras e todas abertas, né? Como proteger as nossas crianças, os nossos filhos, principalmente dessas ideologias que estão surgindo com muita força, e eu diria com muita imposição e com muita violência. Lá em Jó 39, 27 e 28, diz que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores. Penso que a águia é uma pedagoga. Uhum. Os predadores estão espreitando os nossos filhos a todo tempo, a toda hora. Sejam presencialmente, seja através das mídias, seja através da grande mídia, seja através da literatura infantil, uhum. Seja através do teatro, das músicas, usando todas as ferramentas possíveis para capturar a mente dos nossos filhos. Uhum. Hoje o Estado, muitas vezes, quer tomar o lugar dos pais para educar os filhos, sobretudo na questão sexual. E penso eu que nós precisamos de pais, de mães, uhum. que assumam o seu papel. Porque é fácil gerar, mas é um desafio cuidar e educar. Uhum. Né? E educar dá trabalho, requer tempo, conhecimento, maturidade, experiência. E se nós não acordarmos para isso, quanto mais nós dermos marcha ré, mais o Estado vai pisar no acelerador. Está na hora das famílias assumirem o seu papel. Agora, você não pode dar o que você não tem. Então, os pais precisam também ser mais aplicados em saber, em conhecer, ser mais ativos na vida dos filhos, de acompanhar a vida acadêmica dos filhos, desde o ensino fundamental. O que está sendo ensinado? Ver o que está lá na mochilinha do filho, ver o material pedagógico que ele está lendo, estudando, acompanhar a vida na escola, as atividades extras curriculares, uhum. Quem são os coleguinhas, qual é a dinâmica dessa escola. Os pais precisam ser mais presentes. Uhum. Nós temos que agir como se age na medicina, profilaticamente, preventivamente. A pergunta que fica então é, o que está acontecendo que esses pais estão deixando de ser mais ativos? Não todos, obviamente, né? A gente não pode generalizar, mas claro. Algo que é uma tendência que a gente tem visto dentro da sociedade. O que está acontecendo? Será
que alguns deles, alguns pais, têm sacrificado a família em nome do sucesso profissional? Será que isso também acontece? Veja bem, acho que tem duas coisas. Primeiro, nós vivemos uma geração chamada a geração hedonista, a geração que busca o prazer, a geração do Netflix, a geração que quer curtir a vida, a geração que não quer nenhuma renúncia, nenhum sofrimento, nenhum constrangimento. Então, é melhor que os filhos não sejam contrariados, porque eu quero curtir a minha vida. Segundo aspecto, nós vivemos a geração que transformou o dinheiro no grande ídolo. O sucesso profissional, o fazer o pé de meia, o construir um patrimônio, a concorrência com os colegas, que eu não posso ficar para trás, porque o meu colega de turma já está lá na frente, eu não quero também. E aí, ganhar dinheiro virou a coqueluche. E muitas vezes se constrói esse patrimônio financeiro sobre os escombros da família. Tem um amigo que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, o que conta, na verdade, lá na frente, não é o quanto dinheiro eu juntei, mas quão sólida é a família que eu criei. O dinheiro não vai poder nos acompanhar. O máximo que o dinheiro pode nos dar é um bom funeral. É verdade. Mas a família vai estar conosco nas horas alegres e nas horas tristes. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Sem sombra de dúvida. Família é o maior patrimônio. Eu acredito que é aquilo que a gente precisa mais proteger de todas as coisas que, se você tiver que proteger, você vai proteger a sua família. Ela é muito importante para cada um de nós. Pois muito bem. Falamos no ataque das famílias, falamos da questão dos filhos, falamos da questão dos pais. E para a gente terminar, né, de uma forma breve, porque eu quero o senhor de volta para a gente poder tratar desse outro assunto aqui, que eu acho que é um assunto que tem tantos desdobramentos. O senhor acredita que o cristianismo, né, ele sofre alguma ameaça? Veja bem, Carla, o cristianismo sempre esteve sob ataque, sempre, nunca deixou de estar sob ataque. Por quê? Porque primeiro você tem a fúria do diabo. Está lá em Apocalipse 12 que o diabo, não podendo destruir Jesus, persegue a igreja. Então, isso nunca deixou de existir. Segundo, você tem um mundo, que é o sistema posto no maligno, que odeia a Cristo e, portanto, odeia Cristo em nós. Eu diria para você que a igreja nunca está tão ameaçada como quando o mundo parece ser amigo dela, ou quando a igreja está pacificada com o mundo, dando as mãos ao mundo. Dr. Mark Lloyd Jones, que foi talvez o pastor mais influente no século passado, diz que a igreja só influencia o mundo quando ela é exatamente diferente dele. Então, achar que haverá um momento em que a igreja vai estar numa zona neutra, onde não vai existir nenhuma batalha, nenhuma guerra, nenhum conflito espiritual, onde nós vamos estar numa redoma de vidro, é uma ilusão. É uma ilusão. A igreja está num mundo hostil, a igreja ela é martírica, ela é uma igreja que enfrenta martírio, sempre enfrentou e vai enfrentar. E na medida que ela prega a verdade num mundo regido pela mentira, ela vai enfrentar a luta. Na medida em que ela é luz no mundo de trevas, ela vai enfrentar a luta. Na medida em que ela tem absolutos no mundo de relativismo, ela vai enfrentar lutas. No momento em que ela prega Cristo no mundo que se capitula o diabo, ela vai enfrentar lutas. No mundo que segue o Cristo, numa cultura que abraça o anticristo, ela vai enfrentar lutas. Então, ela está sob ataque, mas ela é absolutamente vitoriosa. Absolutamente vitoriosa. Glória a Deus. Você que faz parte da igreja, saiba que você é vitorioso. Nós somos vitoriosos, né? Isso não significa que a gente não enfrenta a luta. Isso não significa que a gente não enfrenta dores. Não tem vitória sem luta. Né? Se não teve luta, não teve nem chance de vitória. Nem o gostinho, né? Vamos lá, pastor Hernandes, uma dúvida aqui.
qual é a parte mais difícil em ser um pastor? Veja bem, primeiro, ser um pastor não é uma vontade própria. Ninguém deve ser pastor, porque eu quero ser pastor. Acho que ser pastor é atender a um chamado, a uma vocação irresistível. Não é uma questão voluntária, é uma convocação. Segundo, é você viver debaixo da orientação de Deus, das Escrituras, num mundo em que a verdade é tão resistida. Então, se você olha a própria vida dos apóstolos, tem muita gente hoje querendo ser apóstolo, né? Acha esse título pomposo e gosta dele, mas todos os apóstolos de Cristo, por exemplo, foram martirizados, todos, exceto João, que na velhice foi deportado para uma colônia penal. Uhum. Paulo chegou a dizer que os apóstolos, que eram os líderes, foram considerados escória de todos, lixo do mundo. Uhum. Então, é muito triste quando você vê hoje alguns pastores querendo holofotes, querendo aplausos, querendo o estrelato, querendo fama. Não, nós não devemos jamais entrar por esse caminho. Porque o caminho do pastorado é o caminho da renúncia. Quanto mais Deus te leva para o alto, mais baixo você deve se sentir. Porque quem quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor. A pirâmide está invertida. Então não há espaço para o pastorado dar guarida ao orgulho, à soberba, à vaidade, ao autoelogio. De jeito nenhum. Quem conhece a Deus e quem conhece a si mesmo não tem qualquer espaço para soberba. Pastor é o homem que precisa ter couro de jacaré e coração de manteiga. Ele precisa suportar as críticas e amar até mesmo os seus inimigos. Esse é o desafio de ser pastor. Amém. Amém. Eu acredito que muitos pastores que estão aqui com a gente no canal, que nos acompanham aqui já há tantos anos, mandam mensagem para mim, nos acompanham. Eu creio que essa palavra para eles também vai ser uma palavra que vai entrar no coração de forma Amém. tão poderosa. Amém. Muito obrigada. É um privilégio, cara, estar aqui com você. Que Deus abençoe sua vida, seu lindo trabalho e que você prossiga. Amém, pastor. Muito obrigada por ter o senhor aqui comigo. Muito obrigada pela sua generosidade em aceitar o meu convite, ainda que não me conhecia. E essa casa é sua. Obrigado. Esse lugar é seu, esse espaço que seja usado sempre para poder proclamar, que é usado sempre para poder proclamar as verdades dos céus, a verdade do reino. E o senhor se sinta como a sua casa. Muito obrigado. Venha para cá sempre. Obrigado. Não é? Muito feliz em poder te conhecer. Obrigado por tudo, obrigado por tantas palavras que o senhor compartilhou conosco de forma voluntária, de forma tão amorosa. Que Deus abençoe o senhor, abençoe a sua família, o seu ministério, né? Tudo que Deus está construindo e ainda vai construir muito na Amém. sua vida, né? Só sabe, todos os planos que o Senhor tem sejam estabelecidos em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada. Grande Deus abençoe. Obrigado.